Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Paquetá, novo reforço do Flamengo. O que essa contratação gigante mostra e o que ela indica para o Flamengo, para o futebol brasileiro. Vamos entender nesse vídeo, tem muita coisa para a gente abordar nesse vídeo. Vamos fazer isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a contratação de Lucas Paquetá pelo Flamengo, o que essa contratação representa para o Flamengo, para o futebol brasileiro, o tamanho dessa contratação, o que o Lucas Paquetá pode oferecer, pode aportar para o trabalho do Felipe Luiz, os cenários que fizeram essa contratação ser possível. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você, você não paga nada nem para baixar nem para usar, só vir no primeiro comentário, fazer o download e começar a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na noite de quarta-feira para falar sobre Lucas Paquetá, novo contratado do Flamengo. Ao longo deste dia de quarta-feira, o West Ham se manifestou, o Paquetá se manifestou e o Flamengo também se manifestou, dizendo que tornando público que a gente já imaginava nas últimas 2 semanas, nos últimos 10 dias, que Lucas Paquetá será jogador do Flamengo ainda neste início do ano, ainda no mês de janeiro de 2026. E é uma contratação muito impactante, é uma contratação muito gigante e que mostra a força que o Flamengo tem hoje em dia, né? Você ter um clube da América do Sul pagando 42 milhões de euros para tirar um jogador da Premier League, um jogador que hoje, dito oficialmente pelo West Ham, que o West Ham não queria abrir mão do Paquetá. Esse é um ponto muito importante. O West Ham tornou na sua comunicação oficial da saída do Paquetá, tornou público que o West Ham não queria que o Paquetá saísse. O West Ham queria continuar com o Paquetá. Além disso, outros grandes clubes europeus tinham interesse em contratar o Paquetá. Então, o Tottenham queria contratar o Paquetá. Se falou do interesse do Chelsea em procurar saber a contratação do Paquetá. E isso não aconteceu. É um jogador que sai da Premier League para vir jogar no Brasil. É uma contratação que demonstra uma força muito grande. É uma contratação gigante do Flamengo. É uma contratação que começou ali nos últimos dias, nos últimos 10 dias de dezembro e se arrastou até o fim de janeiro, dada a complexidade tudo que estava envolvido, né? É uma contratação que começa com 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, passa para 35 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus, passa por 41 milhões de euros, mais uns quebrados, e termina com 42 milhões de euros. O Flamengo pagou 42 milhões de euros para tirar um jogador da Premier League. Só para você ter uma ideia, essa contratação do Paquetá, 42 milhões de euros, ela seria a contratação mais cara da história do Lyon, mais cara da história da Roma, mais cara da história do Porto, mais cara da história do Sporting, mais cara da história do Borussia Dortmund, mais cara da história do Benfica, segunda mais cara da história do Benfica, segunda mais cara da história do Milan, terceira mais cara da história do Napoli, quinta mais cara da história da Inter de Milão. Só para vocês botarem em perspectiva. Seria a 10ª contratação mais cara do Bayern de Munique. Então, assim, é um passo gigante que o Flamengo está dando. Ter a força, ter a capacidade de pagar 42 milhões de euros por um jogador. Vou abrir logo parêntese para falar da questão econômica, né? Vi algumas discussões dizendo se é justo, se é injusto o Flamengo contratar um jogador, o Flamengo que já tem um grande time, contratar um jogador por 42 milhões de euros e tudo mais. E aí é importante a gente colocar, né? Não cabe
nesse debate a gente sequer falar sobre fair play financeiro, porque o fair play financeiro, que a partir de 1º de janeiro de 26 entrou em vigor, as análises, o período de análise do fair play financeiro no Brasil, ele não impede ninguém de contratar. Nenhum clube é impedido de contratar por causa do fair play financeiro propriamente dito. O clube é impedido de contratar pelas regras do fair play financeiro se ele não tiver como pagar. E o Flamengo, que no ano de 2025 teve receitas de quase 2,2 bilhões de reais, o Flamengo tem condição de arcar com uma contratação como essa. Então, se o Flamengo tem essa condição, não entra no debate, não cabe no debate se é justo contratar ou não, se isso desvirtua o futebol brasileiro, se isso desequilibra o futebol brasileiro. Não, o Flamengo tem condição de fazer esse investimento. O Flamengo só de lucro operacional, ou seja, pega tudo que recebeu, desconta tudo que pagou, o que fica ali é o chamado lucro operacional. Só desse lucro o Flamengo teve na casa de 400 milhões de reais e decidiu pegar desses 400 reais 260 milhões e pagar pelo Paquetá. E nem vai pagar tudo agora, né? O fluxo de pagamento que o Flamengo conseguiu é 15 milhões de euros à vista, o restante 27 milhões de euros parcelados em 4 parcelas até 2028. Então seriam mais ou menos, arredondando, 4 parcelas de 7 milhões de euros, se todas elas forem iguais, até 2028. Então seria em 4 parcelas, sei lá, começo e meio de 27, começo e meio de 28, pode ser isso, não sei especificamente qual é, mas em 4 parcelas o Flamengo pagaria 7 milhões de euros para quitar o Paquetá. Então, hoje o Flamengo tem a condição de fazer esse investimento porque a condição financeira do Flamengo permite isso sem nenhum tipo de irresponsabilidade, sem nenhum tipo de calote, sem nenhum tipo de coisa parecida. Então é algo muito significativo e é uma demonstração de força muito grande o Flamengo ter a condição financeira de entrar numa negociação em que você paga 42 milhões de euros para um jogador. Esse é o primeiro ponto. Aí você pode analisar se é uma boa ou uma boa decisão ou uma decisão ruim. E ok, o futebol você pode analisar, você pode ter as opiniões, você pode entender o que você quiser. O futebol, ele te dá múltiplas capacidades de análise, né? Um mesmo jogador que é visto de uma forma por uma pessoa pode ser vista por outra completamente diferente por outra pessoa. Você pode ter jogador que você acha superestimado e ter esse mesmo jogador para outro ser subestimado. Isso daí, essas análises no futebol, elas funcionam. Você pode entender se é um bom ou um mau negócio o Flamengo pagar 42 milhões de euros para Paquetá. Você pode falar, beleza, 42 milhões de euros. Eu prefiro fazer um bom scout e contratar 3 jogadores de 15 milhões de euros que eu acho que o time vai ficar mais forte. Ok, é a sua opinião. Agora, querer vilanizar ou querer colocar problema na decisão do Flamengo pagar 42 milhões de euros, eu acho, na minha visão, não cabe. Por quê? Porque a condição financeira do Flamengo hoje, atestada por auditorias de empresas consideradas uma das grandes empresas de auditoria do mundo, mostra que o Flamengo tem essa condição. É evidente, é claro que a gente tem que considerar que o Paquetá só está vindo para o Flamengo neste momento porque é um desejo pessoal do Paquetá. E isso fica muito claro, fica muito evidente quando o West Ham, ao se manifestar sobre a venda do Paquetá, o West Ham deixa claro e deixa cristalino que o West Ham não queria se desfazer do Paquetá, que o West Ham não queria vender o Paquetá. O West Ham deixou isso muito claro na comunicação oficial que o West Ham fala sobre a venda do Paquetá ao Flamengo. Isso fica muito claro também quando você sabe e quando você vê a notícia de que o Tottenham fez proposta. O Tottenham, se não fez proposta, mas o Tottenham se aproximou do West Ham para contratar o Lucas Paquetá.
outros clubes importantes da Europa se aproximaram do West Ham para conversar sobre a contratação do Paquetá. Houve a informação de que o Chelsea queria e que o Chelsea se aproximou para perguntar, para fazer uma sondagem sobre o Paquetá. Então, é lógico que isso só aconteceu porque era um desejo pessoal do Paquetá. Inclusive, quando o Paquetá fala sobre isso para o West Ham, para a torcida do West Ham, Paquetá fez um vídeo, ele deixa claro isso, que ele foi muito feliz no West Ham, que ele se dedicou, que ele comemorou, teve vários momentos felizes, alguns momentos não felizes, como ele fala no vídeo, mas que ele está saindo do West Ham porque ele precisava voltar à casa dele. E ele coloca isso como um ponto além do futebol, né? Não é uma questão que o jogador de futebol precisava voltar ao Flamengo, ou precisava jogar no Flamengo. O cidadão Paquetá precisava voltar para o Rio de Janeiro, precisava voltar para o clube que o formou. Isso foi o que o Paquetá falou e isso foi preponderante nessa vinda do Paquetá. Por quê? Porque é muito provável que se o Paquetá tivesse aberto aí para o Flamengo, mas também estivesse aberto para ir para outros clubes europeus, é muito mais provável que o Flamengo não tivesse fôlego para brigar com um time europeu. Por exemplo, se o Paquetá tivesse ok em ir para o Tottenham, o Flamengo, que acertou 42 milhões de euros pelo Paquetá, eu imagino que ele não conseguiria disputar com o Tottenham a contratação do Paquetá. Se ficasse não um leilão, mas se ficasse uma briga por valores, a tendência era que o Flamengo perdesse para o Tottenham, perdesse para o Chelsea, perdesse para, eventualmente, outros clubes europeus. Isso só aconteceu porque foi um desejo pessoal do Paquetá. Era uma necessidade dita pelo próprio Paquetá, ele usa o verbo precisar. Eu precisava voltar para minha casa. E aí ele diz, né, vocês sabem o quão importante, o quão bom é você voltar para sua casa. Então, isso só aconteceu porque o Paquetá queria voltar ao Flamengo. O Paquetá falou, nem vou ouvir outras propostas. O Paquetá falou para o staff dele, não me tragam outras propostas porque eu quero voltar para o Flamengo. Então, isso foi algo que possibilitou isso acontecer, e a condição financeira do Flamengo de responsavelmente pagar 42 milhões de euros pelo Paquetá foi o que possibilitou esse desfecho. Acho que é muito evidente que, diante desse posicionamento do Paquetá, o Flamengo não poderia deixar passar essa oportunidade, né? Juntando a condição de poder fazer esse investimento com esse desejo claro, cristalino do Paquetá, acho que ficou muito evidente para o Flamengo que o Flamengo não poderia deixar passar essa oportunidade. E aí o Flamengo traz aos 28 anos, o Flamengo não traz um jogador da Europa que está muito perto do fim da carreira. O Flamengo não traz da Europa um jogador que está voltando para se aposentar, ou está voltando para jogar os últimos jogos, ou está voltando para realizar o sonho de jogar em um determinado clube. Não, o Flamengo está trazendo um jogador com 28 anos, um jogador que foi titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo, um jogador que estará na próxima Copa do Mundo. O Flamengo está trazendo, muito perto do auge, ou em idade de auge, um jogador de seleção brasileira, um jogador de Copa do Mundo. Então, partindo do princípio que era uma demanda, um desejo do Paquetá, o Flamengo não podia deixar passar essa oportunidade, e partindo, lógico, sempre do princípio que o Flamengo tem dinheiro para pagar. Eu vi, depois que estava encaminhado essa contratação, eu vi muitos debates nas redes sociais, Instagram, Twitter, muita gente querendo tornar o Paquetá um jogador comum, alguns querendo
tornar o Paquetá um jogador ruim, que eu respeitosamente aceito, porque no futebol você pode ter a avaliação que você quiser, contanto que você não discrimine ninguém, contanto que você não esteja cometendo um crime. Todas as avaliações, todas as análises podem ser debatidas no futebol. Mas eu discordo, né? Eu também respeitosamente discordo totalmente. Você está falando de um jogador que há 2 anos o Pep Guardiola estava contratando para o time dele. Contratando por uma quantia significativa, né? O Paquetá iria ser comprado pelo Manchester City por 85 milhões de libras. Então, assim, o Guardiola via no Paquetá um jogador com a qualidade para ele gerar impacto no time dele. Então, assim, eu não consigo concordar, eu não consigo aceitar que alguém trate um jogador que 2 anos atrás o Guardiola via como um jogador para trazer impacto para o seu time. Como hoje um Tottenham, um Chelsea tem interesse como um jogador comum ou como um jogador ruim. Eu não consigo acreditar nisso. Você pode fazer vários tipos de questionamentos da contratação do Paquetá. Pode, por exemplo, usar esse argumento. Você poderia contratar 2 jogadores de 20 milhões de euros que te traria mais. Você pode dizer que o Paquetá tem na carreira alguma inconstância, alguma irregularidade. Você pode falar. Você pode dizer que o Paquetá tem um baixo número de gols e um baixo número de assistências no geral. Ok, você pode fazer esses argumentos. Mas na minha visão, o Flamengo traz um jogador de nível de Copa do Mundo. O Flamengo traz um jogador identificado com o clube. O Flamengo traz um jogador que queria voltar. Então a gente pressupõe que é um jogador que vai se doar, vai se dedicar de uma maneira absurda, considerando esse cenário. O Flamengo traz um jogador que um time como o Manchester City queria, um time como o Tottenham, como o Chelsea, outros grandes clubes queriam. Isso dá o peso da contratação do Paquetá. Para mim, isso está muito evidente que, partindo do princípio que o Flamengo tinha condição de gastar 42 milhões de euros, o Flamengo traz uma contratação gigante. E ainda oferece ao Filipe Luís um jogador com uma capacidade incrível de fazer várias funções. Se você pegar do meio para frente de um time de futebol, excluir a defesa, né? Excluir laterais e zagueiros, do meio para frente o Paquetá pode fazer todas as funções, menos a do camisa 5, menos a do primeiro volante. O Paquetá pode ser um segundo volante, construir, armar o time de frente. O Paquetá pode ser um camisa 10 clássico, um articulador. O Paquetá pode ser um meia atacante, o jogador que volta para criar e aparece na área. Pode jogar aberto pelos 2 lados. Pode jogar como um ponta pela direita, que procura a linha de fundo, ou um ponta que constrói por dentro, tanto na direita quanto na esquerda. Pode funcionar como um segundo atacante. Pode funcionar até como o atacante principal, como ele jogou no Flamengo antes de ser vendido por 36 milhões de euros, 38 milhões de euros, se eu não me engano, para o Milan. Então, ele dá ao Filipe Luís múltiplas possibilidades de funcionamento, de escalação, de função. Então, assim, é um jogador que, para o Filipe Luís, que gosta de jogador versátil, que gosta de usar jogador modificar a função do jogador ao longo do jogo, é excelente você dar isso ao Filipe Luís. Você dá ao Filipe Luís um jogador com capacidade física, com capacidade técnica e com uma mentalidade europeia. Porque o Paquetá ficou de 2018 até 2025 jogando na Europa, passou em 3 escolas diferentes,
campeonato italiano, campeonato francês e campeonato inglês. Tirando a passagem no Milan, que não funcionou, a primeira adaptação e tudo, jogou muito bem no Lyon, jogou muito bem em vários momentos no West Ham. Então traz um jogador com mentalidade europeia, um jogador de Copa do Mundo, um jogador capaz de fazer diferença no futebol brasileiro. E que pode dar ao Filipe Luís, múltiplas opções para armar no time. Então, para mim, é uma contratação muito boa do Flamengo. Entendo quem pense diferente, entendo quem pense que o Paquetá nunca teve consistência de alguém de 42 milhões de euros, entendo, mas acho que você querer tratar o Paquetá como uma contratação comum ou como o Flamengo está sendo enganado, acho respeitosamente algo que eu não consigo minimamente concordar. Esse é o cenário do Paquetá. Esse é o cenário que faz o Flamengo entender que hoje o Flamengo tem muita dificuldade de contratar um jogador. E quando a gente fala isso, muita gente acha que você está falando mal do Flamengo. Não, você está, na verdade, elogiando o Flamengo. Porque hoje, e no ano passado acho que o Flamengo percebeu isso em algumas situações, hoje, para o Flamengo contratar, o Flamengo precisa ir buscar alguém que seja muito diferente. Porque um jogador de compor elenco, o Flamengo hoje já tem. Hoje o Flamengo o Flamengo já tem esses jogadores que estão lá para compor elenco. E no mundo ideal, o jogador do Flamengo para compor elenco deveria vir da base, deveria ser maturado da base. O Flamengo hoje, com o que o Flamengo se cobra a ganhar, com o que se espera que o Flamengo ganhe, o Flamengo hoje precisa contratar jogadores para fazer a diferença. E não é todo dia que você vai conseguir. Por quê? Porque você hoje, para tirar um jogador da Europa, um jogador no prime da Europa, acho que hoje, e talvez, acho que nunca, um time da América do Sul vai conseguir. Porque você não vai conseguir, mesmo que você conseguisse batalhar financeiramente, em termos de status, em termos de relevância do futebol sul-americano, acho que isso não dificilmente conseguiria. Então, hoje o Flamengo tem alguns desafios para contratar jogador, que é só trazer jogador que faça muita diferença. E aí, quando o Flamengo se aproxima disso, o Flamengo vai ter muita dificuldade, principalmente pela questão de todo mundo saber que o Flamengo tem esse poderio hoje, e aí qualquer negociação com o Flamengo já passa a ser muito mais cara. E aí não estou falando do Paquetá, porque, repito, o Paquetá, o West Ham não queria vender, o Paquetá tinha mercado na Europa, então esse não, mas normalmente um jogador que custaria, sei lá, X, ao ver o Flamengo, ao ver que a proposta vem do Flamengo, esse preço já sobe, esse preço já aumenta consideravelmente. Então esse é o desafio do Flamengo hoje, conseguir fazer contratações do nível de impacto do Paquetá. E não vai ser toda hora que vai conseguir. Não vai ser toda hora que você vai ter essa possibilidade. E a gente viu isso no Flamengo tentar a contratação do Caio Jorge. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, o Cruzeiro não quis vender e tá tudo ok, tá certo. O Cruzeiro botou o preço dele e falou, você quer comprar. Se você quer comprar, você paga o preço que eu quero. Não quer? Ok, cada um segue a sua vida. Mas esse foi o perfil de contratação que o Flamengo buscou. E que você está falando do artilheiro do último Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros da última Copa do Brasil, um jogador de um clube que disputa a mesma faixa de tabela do Flamengo e um jogador que de fato traria impacto para o time do Flamengo. Esse é o desafio do Flamengo agora, conseguir contratações assim o tempo todo. E isso vai ser muito difícil. Isso vai ser um desafio muito grande. Por quê? Porque qualquer negociação envolvendo o Flamengo já aumenta o preço, já aumenta a dificuldade e não vai ser toda hora que o Flamengo vai ter
40 milhões de euros, 35 milhões de euros, 30 milhões de euros para contratar por jogador. O desafio do Flamengo agora é conseguir efetivar contratações de jogadores que causem impacto no time principal, ou então fazer um scout muito absurdo de contratar alguém com esse potencial, mas que ninguém viu ainda. É um desafio muito grande para o Flamengo. Paquetá deve chegar ainda nesta semana. Não sei se o Paquetá vai dar tempo de ser inscrito para jogar a decisão, a Supercopa Rei contra o Corinthians, mas é um jogador que o Felipe Luiz e o Flamengo já vão contar desde o início do ano, que era o desejo do Paquetá, era o desejo do Flamengo também, uma demonstração grande de força do Flamengo. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa da chegada do Paquetá? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.